Olá, caríssimos alunos, professor Gilson com mais uma videoaula de matemática aí para a turma do segundo ano do ensino médio da escola Wanda da Silva Pintos. Nessa oportunidade nós estudaremos permutação com repetição. Então estamos dando continuidade à análise combinatória com permutação com repetição. Então vamos à nossa apostila. E como de costume, eu vou iniciar aqui fazendo a leitura do material, né? Então isso está na nossa apostila, no item 25, permutação com repetição. Aí para a gente lembrar, permutação a gente utilizou fatoração, lembra? Então quando você tinha, por exemplo, só para a gente fazer uma revisão rápida aqui. Então quando você tinha, por exemplo, a palavra, deixa eu ver, a palavra sapo. Então, o que é permutar? Então eu tenho 4 letras. Quando eu falo permutação, eu estou vendo a ordem que eu vou colocar isso aqui. Por exemplo, se eu coloco... Aqui já é uma combinação, então eu já peguei uma combinação das 4 letras. Aí se eu faço assim, O-P-A-S. Então, O-P-A-S é outra combinação. Perceberam? Eu estou pegando as 4 letras e estou permutando ela de lugar, eu estou mudando ela de lugar. Eu estou trocando a posição dessas letras. E nós vimos que, inclusive, o nome disso aqui chama-se anagramas, né? Então, se eu pego, por exemplo, O-P-S-A. Então, O-P-S-A, outra combinação. Então, eu estou permutando. Aí a gente viu o seguinte, que dá para eu calcular quantas combinações diferentes eu posso montar aí. Só eu fazer assim. Quantas letras eu tenho aqui? 4 letras. Então, na primeira posição, quantas opções eu tenho? Eu posso escolher entre essa ou essa. Então, eu tenho 4 opções. Aí eu vou escolher a letra A. Aqui. Para a segunda posição, eu tenho quantas opções? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 opções, eu vou escolher a letra O. Já na terceira posição, eu só tenho 2 opções. Então eu vou escolher a letra P. E por último, na última posição eu só tenho uma opção, que é a letra S. E eu já consigo uma combinação, AOPS. Então, daí a gente viu o seguinte, só é multiplicar, aí já é o princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Então eu tenho 24 combinações diferentes, 24 possibilidades, né? E a gente viu que se você pega, por exemplo, do número 4 e vai decrescendo, 4, 3, 2, 1, para multiplicar entre eles, isso é a mesma coisa que P4, que seria 4 fatorial, porque no 4 fatorial eu faço isso aqui. Mas se vocês observarem, a palavra que eu peguei, sapo, nenhuma letra se repete, ó. Uma permutação simples. Agora nós vamos estudar no caso quando a letra se repete. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra buriti, olha aí, ó. Então são 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 letras, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Quantas opções eu tenho para cá? Veja só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Olha aí. Então eu vou escolher a letra U. Tá aqui. Letra U. Dessas 6 letras, eu vou colocar esse I aqui de uma outra cor. Aí. Quantas opções eu tenho agora? 5. Eu vou escolher a letra R. Quantas opções eu tenho? Eu tenho agora 4 opções. E eu vou escolher o I que está de azul. Aí. Quantas opções eu tenho agora? Eu tenho 3 opções. Eu vou escolher o I que está de preto. Agora eu tenho 2 opções, eu vou escolher o T. E agora eu só tenho uma opção que eu vou escolher a letra B. Ok? Então ficou 6, 5, 4, 3, 2, 1. É a mesma coisa que 6 fatorial. Então daria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6 vezes 5, 30, 120, 360, 720. Ok? Ah, mas tem um detalhe. Essa letra I
e essa letra I é igual. Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, essa combinação U, R, não vou colocar ela de preto para ficar como eu tinha colocado lá em cima. Se eu tenho essa combinação U, R, I, T, B, é a mesma coisa de ter essa combinação U, R, I, T, B. Concordam? Olha aí, a não ser pela cor, mas o I é o mesmo, quer dizer, o I, se ele tiver primeiro esse, depois esse, é a mesma coisa se tiver trocado. Então eu tenho que tirar, e veja só, na palavra Buriti, esse I ele não é azul, esse I ele é preto mesmo. Aí, ele é preto mesmo, então eu vou colocar ele preto aqui. Ele não tem esse negócio de azul, azul foi eu coloquei como um artifício. Então, olha só, olha como repetiu. Quer dizer, esse anagrama é igual a esse anagrama. Porque o I, olha só, o I é igual. Só mudou a posição do I, mas não interferiu em nada. Então, não é só isso aqui, não. Eu preciso tirar esse que se repete. Então, quantas vão se repetir? Aqui tem duas, né? Então, eu vou tirar duas. E assim, se eu colocar esse I aqui, dá duas. Se eu colocar o I no final, por exemplo, assim. U, R, T, B, I. Olha aí, ó. Então essa aqui, já U, R, T, B, só mudando a posição do I e I ia dar o mesmo. Ninguém sabe se esse é o primeiro I, se é o segundo, ou se esse é o primeiro e segundo que mudou de posição. Então quer dizer, onde o I está próximo a posição desse I, ela não interfere de quem é o primeiro e quem é o segundo. Então para eu tirar isso, aí eu já vou acrescentar uma coisa aqui a mais. A palavra é Buriti. Então eu vou fazer assim, ó. P6 sobre... Quantas letras estão se repetindo? Só uma letra? Se repete quantas vezes? Duas vezes. Então sobre 2 fatorial. Com isso eu estou tirando as que se repetem. Então ela ficou 6 fatorial sobre 2 fatorial. Olha aí, ó. Ela vai ficar 6 fatorial porque são 6 letras e uma letra se repete duas vezes. Então tá aqui, ó, 2 fatorial. Aí vai ficar 6, 5, 4, 3, 2 fatorial sobre 2 fatorial. Cancelando esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, vezes 3, 360. Percebeu? Caiu pela metade, né? Então, quer dizer, eu consigo montar 360 anagramas com a palavra Buriti. Então, o que traz de novo a permutação com repetição? É que eu vejo as letras que se repetem e eu coloco elas aqui embaixo, ó, no fatorial. Então, aqui na apostila ele diz assim, ó, estudamos que os números de permutações simples de n elementos, permutação simples que ele está falando é a permutação que não tem repetição. A permutação simples de n elementos distintos, olha aqui, ó, distintos, né, quer dizer, não se repete, vai ser igual a Pn, permutação de número de elementos, que é igual a n fatorial, número de elementos fatorial. Então, com esse resultado, podemos calcular, por exemplo, a quantidade de anagramas de palavras que não possuem letras repetidas. Quer dizer, quando não tem letras repetidas, eu faço dessa forma aqui. Eu pego a quantidade de letras fatorial. No caso da palavra hospital, perceberam? Hospital, H-O-S-P-I-T-A-L, não repete letra. Então, nesse caso, é só calcular o 8 fatorial. E o 8 fatorial é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando eu multiplico 8 fatorial, vai dar 40.320 anagramas. E aqui no segundo, aí ele faz o seguinte questionamento. Como podemos calcular a quantidade de permutações de n elementos quando alguns deles se repetem? Para responder essa pergunta, vamos calcular a quantidade de anagramas da palavra pessoas. Então, caso essa palavra não tivesse letra repetida, teríamos 7 fatorial. Porém, ela possui 3 letras S. Né? A letra S se repete 3 vezes.
que ao serem permutadas entre si, dão origem a anagramas iguais. Pessoal, ele está querendo dizer aqui exatamente o que eu mostrei com a palavra Buriti. Quer dizer, o primeiro I e o segundo I, se eles mudarem de posição, não faz diferença. Aqui ele está mostrando isso na palavra pessoas. Então eu tenho aqui a palavra pessoas. Veja, o S aparece 3 vezes. Olha só, se eu pego um S de azul, outro S de vermelho, um S da cor de vinho, se eu trocar ele de posição, não vai fazer diferença. Olha, por exemplo, nesse anagrama aqui de baixo, o S da cor de vinho ele está para cá e o S vermelho ele está para cá. Mudou alguma coisa? Não, continua SOSPESA. Olha, nesse outro anagrama, o S azul ele veio para cá. Já o S da cor de vinho ele veio para cá. E o S vermelho ele veio para o início. Mudou alguma coisa? Não. Então as permutações em que só muda o S de lugar, elas não contam, elas ficam repetidas. Aí como que a gente faz para tirar a repetição? Quem se repete? Só uma letra. Quantas vezes? 3 vezes. Então 3 fatorial aqui embaixo. Pronto. Essa aqui é a fórmula geral, que ele está falando exatamente isso. Olha, eu coloco a quantidade de letras fatorial aqui no numerador e aqui embaixo a quantidade de letras que se repetem. Se repetir mais de uma letra, eu repito essas letras aqui. Olha por exemplo aqui, a palavra tatu. Então a palavra é tu. Então quantos anagramas? Então eu vou fazer assim. Quantos anagramas da palavra tatu? Aí eu vou montar assim, ó, P4. Quem se repete? O T aparece 2 vezes, o A aparece só uma e o U aparece só uma. Eu vou montar dessa forma aqui, pessoal. Olha, P4, uma letra se repete 2 vezes e as outras letras só uma vez. Ó. Então o T aparece 2 vezes, por isso eu coloquei o número 2. O A só aparece uma vez e o U só aparece uma vez. Aí vai ficar assim, ó, 4 fatorial, 2 fatorial. Então 4, 3, 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela aqui e aqui, 4 vezes 3, 12. Então a palavra tatu dá para montar 12 anagramas. Então a palavra tatu, note que essa palavra tem 2 letras T. Então tá aqui, ó, o T que se repete 2 vezes. As outras letras só se repetem uma vez, por isso só coloquei o número 1. Pessoal, esse número 1 aqui, que é quantas vezes cada letra se repete, ele colocou aqui embaixo, ó, mas você nem precisa colocar, porque ele não vai influenciar em nada, ok? Então eu tenho uma outra palavra aqui, carrosséis. Então a palavra carrosséis, aí eu vou montar ele assim, ó, P. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. E vamos ver quem se repete. O C. Aqui abriu um parênteses, tá? O C se repete uma vez. O A também só é uma vez. O R são 2 vezes, olha aqui. O O só uma vez. O S se repete 3 vezes. E o E só repete uma vez. E o I também só uma vez. Então ela ficaria assim, ó. P10 seria 10 fatorial. Esses aqui eu nem preciso colocar em fatorial, vou colocar só o 2 fatorial e o 3 fatorial. Então vai ficar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vou parar em 3 fatorial. Aí aqui embaixo 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, simplificando, eu vou cancelar esse 3 fatorial com esse. Eu vou fazer essa divisão aqui, pessoal, olha. Então ela vai ficar assim, ó. 10 vezes 9 dá 90, vezes 8 vezes 7, 56, vezes 6 vezes 5, 30.
4 dividido por 2 dá 2. Então 2 vezes 30, 60. Eu usei simplificação aí, eu dividi esse por esse. Então 4 dividido por 2 já ficou um 2 aqui. Aí eu multipliquei 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Agora eu vou multiplicar tudo isso aqui junto. Então é 90 vezes 56 vezes 60, que vai dar 302.400. Então, 302.400. Quer dizer, se a palavra carrosséis eu consigo mudar essas letras de posição de forma a obter um novo anagrama 302.400 vezes, já descontado as vezes que se repete. Porque veja só, se eu trocar só esses dois R aqui, mexer aqui, continua sendo o mesmo anagrama. Se eu trocar esse S aqui, continua sendo o mesmo anagrama. Então aqui eu já descontei os que se repetem. Aí reprisando aqui na fórmula, permutação de 10 elementos, porque são 10 letras, e aqui eu vou colocando a quantidade do que se repete. Eu comecei com a letra C. Quantas vezes o C se repete? Só uma. O A, só uma. Vou colocar a letra em cima só para vocês saberem que o número 1 é correspondente a ela. E esse 2 é porque o R se repete duas vezes. O O, só uma vez. O O. O S, tá aqui, eu tenho o S se repetindo 3 vezes. Então o S 3 vezes. O E, só uma vez. E o I também se repete só uma vez. Ok? Então aqui em cima, dentro de um parêntese, eu coloco a quantidade de vezes que cada letra se repete. Quando eu for montar o fatorial, eu só preciso dos que se repetem aqui, ó, mais de uma vez. Então, aqui em cima, a quantidade de letras total da palavra, no caso são 10 fatorial, não esqueça do fatorial. O R se repete duas vezes, então 2 fatorial no denominador. E o S se repete 3 vezes, então 3 fatorial no denominador. Aí só é desenvolver agora usando o princípio lá do fatorial. Então, item 26 são atividades resolvidas de permutação com repetição. Então, considere a palavra matemática e determine número total de anagramas. Quantos desses anagramas começam com a letra A? Então, vamos para cá. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Vou colocar ele aqui. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Eu vou colocar ele aqui. E eu vou dizer por que eu estou colocando um longe do outro. 3 fatorial eu vou repetir. Aqui não tem mais fatorial, viu? Que eu já resolvi, ó. 2 fatorial. Esse outro 2 fatorial está aqui. E o 3 fatorial eu deixei 3 fatorial mesmo. Então eu vou cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E vou dividir aqui, olha. E vou dividir aqui também. Então vai ficar 10 vezes 9 dá 90, vezes, aqui é 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 7 dá 28, vezes 6 vezes 5 dá 30, vezes 4 dividido por 2, que dá 2. Já cancelei o 3, agora é só multiplicar. Então vai ficar 90 vezes 28 vezes 30 vezes 2 dá 60, então vezes 60. Dá 151.200 anagramas. E aqui no segundo, aí ele faz o seguinte questionamento. Como podemos calcular a quantidade de permutações de n elementos quando alguns deles se repetem? Para responder essa pergunta, vamos calcular a quantidade de anagramas da palavra pessoas. Então, caso essa palavra não tivesse letra repetida, teríamos 7 fatorial. Porém, ela possui 3 letras. 3 letras S. Né? A letra S se repete 3 vezes. Que, ao serem permutadas entre si, dão origem a anagramas iguais. Pessoal, ele está querendo dizer aqui exatamente o que eu mostrei com a palavra Buriti. Quer dizer, o primeiro I e o segundo I, se eles mudarem de posição, não faz diferença. Aqui ele está mostrando isso na palavra pessoas. Então eu tenho aqui a palavra pessoas. Veja, o S aparece 3 vezes. Olha só, se eu pego um S de azul,
outro S de vermelho, um S da cor de vinho. Se eu trocar ele de posição, não vai fazer diferença. Olha, por exemplo, nesse anagrama aqui de baixo, o S da cor de vinho ele está para cá e o S vermelho ele está para cá. Mudou alguma coisa? Não, continua SOSPESA. Olha, nesse outro anagrama, o S azul ele veio para cá. Já o S da cor de vinho ele veio para cá. E o S vermelho ele veio para o início. Mudou alguma coisa? Não. Então, as permutações em que só muda o S de lugar, elas não contam, elas ficam repetidas. Aí, como que a gente faz para tirar a repetição? Quem se repete? Só uma letra. Quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 fatorial aqui embaixo. Pronto. Essa aqui é a fórmula geral, que ele está falando exatamente isso. Olha, eu coloco a quantidade de letras fatorial aqui no numerador e aqui embaixo a quantidade de letras que se repetem. Se repetir mais de uma letra, eu repito essas letras aqui. Olha por exemplo aqui, a palavra tatu. Então a palavra é tu. Então quantos anagramas? Então eu vou fazer assim. Quantos anagramas da palavra tatu? Aí eu vou montar assim, ó, P4. Quem se repete? O T aparece 2 vezes, o A aparece só uma e o U aparece só uma. Eu vou montar dessa forma aqui, pessoal. Olha, P4, uma letra se repete 2 vezes e as outras letras só uma vez. Ó. Então o T aparece 2 vezes, por isso eu coloquei o número 2. O A só aparece uma vez e o U só aparece uma vez. Aí vai ficar assim, ó, 4 fatorial, 2 fatorial. Então 4, 3, 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela aqui e aqui, 4 vezes 3, 12. Então a palavra tatu dá para montar 12 anagramas. Está aqui, ó. Então a palavra tatu, note que essa palavra tem 2 letras T. Então está aqui, ó, o T que se repete 2 vezes. As outras letras só se repetem uma vez, por isso só coloquei o número 1. Pessoal, esse número 1 aqui, que é quantas vezes cada letra se repete, ele colocou aqui embaixo, ó, mas você nem precisa colocar, porque ele não vai influenciar em nada, ok? Então eu tenho uma outra palavra aqui, carrosséis. Então a palavra carrosséis, aí eu vou montar ele assim, ó, P. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. E vamos ver quem se repete. O C. Aqui abre um parênteses, tá? O C se repete uma vez. O A também só é uma vez. O R são 2 vezes, olha aqui. O O só uma vez. O S se repete 3 vezes. E o E só repete uma vez. E o I também só uma vez. Então ela ficaria assim, ó. P10 seria 10 fatorial. Esses aqui eu nem preciso colocar em fatorial, vou colocar só o 2 fatorial e o 3 fatorial. Então vai ficar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eu vou parar em 3 fatorial. Aí aqui embaixo 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então simplificando, eu vou cancelar esse 3 fatorial com esse. Eu vou fazer essa divisão aqui, pessoal, olha. Então ela vai ficar assim, ó. 10 vezes 9 dá 90, vezes 8 vezes 7, 56, vezes 6 vezes 5, 30. 4 dividido por 2 dá 2. Então 2 vezes 30, 60.
Eu usei simplificação aí, eu dividi esse por esse. Então, 4 dividido por 2 já ficou um 2 aqui. Aí eu multipliquei 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Agora eu vou multiplicar tudo isso aqui junto. Vou pegar minha calculadora aqui para fazer essa conta. Então é 90 vezes 56 vezes 60, que vai dar 302.400. Então, 302.400. Quer dizer, se a palavra carrosséis eu consigo mudar essas letras de posição de forma a obter um novo anagrama 302.400 vezes, já descontado as vezes que se repete. Porque veja só, se eu trocar só esses dois R aqui, mexer aqui, continua sendo o mesmo anagrama. Se eu trocar esse S aqui, continua sendo o mesmo anagrama. Então aqui eu já descontei os que se repetem. Aí reprisando aqui na fórmula, permutação de 10 elementos, porque são 10 letras, e aqui eu vou colocando a quantidade do que se repete. Eu comecei com a letra C. Quantas vezes o C se repete? Só uma. O A, só uma. Vou colocar a letra em cima só para vocês saberem que o número 1 é correspondente a ela. E esse 2 é porque o R se repete duas vezes. O O, só uma vez. O O. O S, tá aqui, eu tenho o S se repetindo 3 vezes. Então o S 3 vezes. O E, só uma vez. E o I também se repete só uma vez. Ok? Então aqui em cima, dentro de um parêntese, eu coloco a quantidade de vezes que cada letra se repete. Quando eu for montar o fatorial, eu só preciso dos que se repetem aqui, ó, mais de uma vez. Então, aqui em cima a quantidade de letras total da palavra, no caso são 10 fatorial, não esqueça do fatorial. O R se repete duas vezes, então 2 fatorial no denominador. E o S se repete 3 vezes, então 3 fatorial no denominador. Aí só é desenvolver agora usando o princípio lá do fatorial. Item 26 da nossa apostila são atividades resolvidas. Então, a primeira permutação que nós vamos fazer é da palavra matemática. E ele tem umas condições. Ele fala, na primeira condição de anagramas, número total de anagramas. Então, item 26 são atividades resolvidas de permutação com repetição. Então, considere a palavra matemática e determine número total de anagramas. Quantos desses anagramas começam com a letra A? Então, vamos para cá. Então, eu tenho aí da palavra matemática e eu quero saber quantos o número total de anagramas. Então, eu vou responder aqui embaixo a letra A. Número total de anagramas. Então, quantas letras são? 2, 4, 6, 8, 10. Então, seria P10. E vamos ver agora a quantidade que elas se repetem, né? O M se repete duas vezes. O A, 3 vezes. O T, 2 vezes. O E, só uma. O M a gente já pegou. O T e o I,
só uma vez e o C só uma vez. Veja só, quando eu pego a quantidade de vezes que aquela letra se repete, eu não conto mais não. Então, por exemplo, o M são 2 vezes. Então eu já contei o M. O A são 3 vezes. O T são 2 vezes. O E só é uma vez. Esse aqui eu já contei. O I só é uma vez. E o C só é uma vez. Agora só é de resolver. Então eu tenho permutação aqui, fatorial de 10, 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Pessoal, quando eu coloco um número fatorial perto do outro, já é multiplicação, então eu já posso colocar assim direto. Fatorial 3 e 2 fatorial. Então eu vou desenvolver o 10 fatorial até ficar do tamanho do 3, aqui embaixo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Eu vou colocar ele aqui. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Eu vou colocar ele aqui. E eu vou dizer por que eu estou colocando um longe do outro. 3 fatorial, eu vou repetir. Aqui não tem mais fatorial, viu? Que eu já resolvi, ó. 2 fatorial. Oi, Laila. Oi, Laila. Tá, já tô indo. Só tá terminando aqui, já tô indo. Então, esse 2 fatorial eu já resolvi, porque é 2 vezes 1 é 2, tá aqui, ó. Esse outro 2 fatorial tá aqui. E o 3 fatorial eu deixei 3 fatorial mesmo. Então eu vou cancelar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E vou dividir aqui, olha. E vou dividir aqui também. Então vai ficar 10 vezes 9 dá 90, vezes, aqui é 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 7 dá 28, vezes 6 vezes 5 dá 30, vezes 4 dividido por 2, que dá 2. Já cancelei o 3, agora é só multiplicar. Então vai ficar 90 vezes 28 vezes 30 vezes 2 dá 60, então vezes 60. Dá 151.200 anagramas. 151.200 anagramas. A gente passa aqui para a segunda parte da questão. A segunda parte ele diz aqui, ó, letra B. Quantos começam com a letra A? Então, quantos anagramas começam com a letra A? Então, vamos resolver aí. Quantos anagramas começam com a letra A? Né? Lembrando que a palavra é matemática. Bom, matemática a gente vê que tem 10 letras, né? Então ele quer saber quantas começam com a letra A. O que eu faço? São 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar a primeira letra. Ele quer que comece com a letra A, eu vou escolher qualquer A desse aqui e vou colocar aqui. Então, quer dizer, esse que está fixado aqui no começo, ele não vai permutar. Quem vai permutar é só o resto aqui, ó. Sobrou quantas letras para permutar? 9. Então vai ser P9. Aí a gente faz normalmente agora, já fixou a primeira, agora a gente faz normalmente. O M repete 2 vezes, ó, 1, 2, então M 2 vezes. O A agora só são 2 vezes, porque o primeiro está fixado. O T 2 vezes também. O E, o I e o C só uma vez. Uma vez cada um. Aí só é resolver utilizando a fórmula que a gente viu anteriormente. Então vai ficar 9 fatorial. Aqui embaixo, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Eu já disse para vocês que esse 1 aqui eu não preciso nem colocar embaixo, porque ele não vai interferir em nada, é um fatorial mesmo, e é o elemento neutro da multiplicação. Agora desenvolvendo aqui,
O 9 fatorial eu vou desenvolver até ficar o tamanho de 2. Então 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. Aqui no denominador 2 fatorial, vou repetir aqui, 2 fatorial é 2 mesmo, porque 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Então 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2. Pessoal, eu já estou organizando os dois aqui do denominador embaixo de onde eu vou dividir. Olha só, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 8 dividido por 2 dá 4. Então aqui é 4 agora. 8 dividido por 2, 4. Então 4 vezes 9, 36. 7 vezes 6, 42. Aqui eu vou dividir, ó. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. Já dividi, ó. 4 dividido por 2. Então isso aqui não é mais 4, é 2. 2 vezes 5, 10. 3 eu vou repetir. E esse 2 fatorial eu cancelo com 2 fatorial. Veja que no denominador aqui, ó, não ficou mais nada, então está só o numerador mesmo. Agora é só multiplicar, 36 vezes 42 vezes 10 vezes 3. Estou multiplicando aí. 36 vezes 42 vezes 10 vezes 3. Então deu 45.360. 45.360 combinações diferentes. Então quer dizer, se eu pegar a palavra matemática, fixar a primeira letra como A e permutar o restante, eu vou ter 45.360 combinações. Então veja que aqui, letra B, ele fez da mesma forma. Ele fixou a letra A, aqui eu fixando a primeira letra, sobrou 9 para ser permutado. Esse 9 que está aqui no denominador. Esse 9 aqui de baixo. E aqui a quantidade de vezes que cada letra se repete. Depois ele aplicou a fórmula como nós fizemos e operou. Estou fazendo as devidas multiplicações aqui, divisão. Ele encontrou o mesmo valor que nós, 45.360. Passemos então aí para R13. A R13 diz assim, ó, no conjunto dos números naturais, ou seja, em N, quantas soluções tem a equação A mais B mais C, que é igual a 7? E ele faz a resolução aqui, ó. Veja que é uma resolução bem interessante. Ó. Veja, ele diz aqui, ó, sendo A, B e C números naturais, nós podemos considerar que as soluções das equações correspondem às maneiras pelas quais podemos separar 7 elementos em 3 partes inteiras. Então, assim, representando por bolinhas os 7 elementos, nós podemos usar as 2 barrinhas para separar essas partes inteiras. Olha uma combinação já aqui, ó. 2 mais 3 mais 2, quer dizer, 2 bolinhas mais 3 bolinhas mais 2 bolinhas dá 7 bolinhas, não é isso que é a soma? 7, ó. Então vamos investir, e já seria uma combinação 2, 3, 2, está aqui, ó, 2, 3, 2. Aí, olha essa outra combinação aqui, as 2 barrinhas lá no começo e as 7 bolinhas. Então já seria o quê? Como não está separando nada lá, seria 0, 0 e 7. A soma tem que dar 7. Então vamos ver como nós vamos investigar isso aqui no quadro. Então ele quer o seguinte, ele quer saber quantas soluções nós podemos encontrar dentro dos números naturais, de forma que os 3 números somados dê 7, do tipo assim, ó, 2, 2, 3. Aqui, essa aqui é uma combinação, porque 2 mais 2 dá 4, 4 mais 3 dá 7. Você quer ver outra combinação? 0, 0, 7. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 7 dá 7. Vamos ver outra combinação? Olha outra aqui, ó. 0 mais 1 dá 1, mais 6 dá 7. Então veja só, é isso que ele quer saber, quantas combinações diferentes. Aqui eu já tenho 3 combinações. Então as soluções dessa equação
são combinações de 3 números naturais de forma que a soma dê 7. E o que o autor diz lá que é o seguinte, é como se eu tivesse 7 elementos e eu quero dividir esses elementos em 3 grupos. Então vamos usar bolinhas para isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 bolinhas. E para eu separar esses grupos eu vou usar 2 barras. Então olha aqui, ó. Aqui eu já tenho uma combinação, ó. 3, 2, 2. Já é uma combinação. Aí eu vou mudar as barrinhas de lugar. Olha a outra combinação aí, ó. 1, 2, 4. Outra combinação. Você quer ver uma outra combinação? Aqui, ó. Essa combinação ficou 0, 1, 6. Também dá 7. Então são várias combinações aqui que a gente tem de forma que a soma vai dar 7. E como que a gente vai colocar isso aqui como que nós vamos aplicar isso dentro da nossa fórmula lá de permutação com repetição? Então aqui eu tenho quantos elementos que eu mudo de posição? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim, eu conto as barrinhas também como elementos, porque elas é que determinam a separação dos grupos. Então quando eu tiro ela e coloco aqui, ela dá uma nova combinação. Então na verdade eu tenho 9 elementos para mudar de posição. Posso pegar essa barrinha e colocar aqui, posso colocar ela aqui. Então ficaria P9. Se eu observar aqui, eu vou perceber que essas bolinhas, elas se repetem 9 vezes. Por exemplo, se eu pegar essa bolinha e essa aqui, colocar que estava aqui no final, aqui na frente, e a que estava à frente aqui no final, não mudou nada, porque as bolinhas são iguais. Então elas se repetem. Então quantas vezes as bolinhas se repetem? 7 vezes. Olha aí. 7 vezes que elas se repetem. E as barras? 2 vezes. São 2 barras que se repetem. Aí, ó. Agora só é resolver. 9 fatorial, 7 fatorial e 2 fatorial. Vou desenvolver o 9 até o tamanho do 7. E aqui vai ficar 7 fatorial, já vou colocar ali embaixo para poder cortar. 2 fatorial dá 2, então ele vai ficar aqui. Aqui eu vou dividir, ó. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 9 dá 36. 7 fatorial eu vou cancelar. Então eu tenho 36 combinações diferentes, ou seja, 36 soluções para essa equação aqui. E a gente percebe que aqui ele fez exatamente isso. Dessa maneira, a quantidade de soluções naturais da equação é dada pela quantidade de permutação de 7 bolinhas com 2 barrinhas, com 7 e 2 repetições. Então aqui embaixo eu tenho o número de bolinhas somado com as barrinhas, que é o que eu vou permutar. Eu vou mudar de lugar aqui. E aqui em cima a quantidade de vezes que as bolinhas se repetem e que as barrinhas se repetem. Resolvendo tudo, a gente encontrou 36 soluções. Agora a gente passa então para a nossa terceira atividade do terceiro bimestre. Essa é a última atividade avaliativa e a gente se prepara aí depois dessa atividade só para avaliação, para a prova mesmo bimestral. Então essa terceira atividade está dividida assim. As 2 primeiras questões, elas são questões de arranjo simples. Então você vai explorar o conteúdo de arranjo simples e resolver essas 2 primeiras questões. Já a terceira questão é uma questão de combinação simples. E a quarta e quinta questões são questões de permutação com repetição, que é o último conteúdo que a gente viu. Essas questões, cada uma vale 2 pontos e a atividade vale 10 pontos, como de costume. Então, e assim a gente finaliza aí o conteúdo do terceiro bimestre com essas atividades. Eu espero que vocês tenham absorvido aí o conhecimento que aqui foi proposto. Eu sugiro que vocês assistam essas videoaulas quantas vezes vocês acharem necessário. E assistam não só agora por conta das atividades, mas assistam frequentemente para que vocês possam consolidar
o aprendizado aí no concernente ao conteúdo proposto. Então, bom estudo para todos. Até a próxima. Fui.